Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira, live de diamantes aqui no Tributarista do Futuro. E hoje, esperar o pessoal chegar aí, mas hoje vamos falar de um tema muito quente, muito quente, muito quente. Flávia entrou aí falando sobre os famosos laranjas, né, que tanto existem aí no nosso mundo empresarial e quais são os cuidados que temos que ter quando um cliente chega pra gente com alguma coisa, um contador, enfim, cuidados que temos que ter nessa questão de laranjas e as manobras em relação ao fisco. E temos o nosso convidado diamante do dia, né? Nosso querido Flávio Santos, aluno do nosso curso Master em Tributação e Inteligência de Negócios, que foi quem sugeriu o tema diante de uma realidade aí, de uma dificuldade que ele encontra no dia a dia na região que ele mora. E aí eu convidei ele para a gente debater publicamente esse tema. E o Flávio já entrou aí, já vou chamá-lo para agregar aqui nesse nosso bate-papo. Então, pessoal, durante a live a gente tá com um roteirinho aqui, um scriptzinho para seguir aqui, mas vocês podem aí já ir pensando nas dúvidas, né? Já pensando nas dúvidas, pensando aí se vocês têm casos práticos para trazer para aqui dar uma enriquecida no nosso debate de hoje, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar o tema da live aqui, fixar. Já coloquei o título, vou fixar aqui para a gente poder iniciar, ok? Vou colocar aqui. Belezura, fixei, coloquei o tema aqui, vamos fixar. Fixei comentário e vamos lá. Vamos lá, gente, eu vou chamar aqui Flavinho, Flávio. Olá, Oi, tudo bom, Flávio? tudo bem? Tá me ouvindo legal? Sim, tudo Sim? certo, tudo certo. Eu tô vendo bem, acho que o pessoal tá te ouvindo bem também. Flávio, então, primeiro, né, obrigada por ter aceitado esse convite para estar aqui junto comigo, publicamente, né, debatendo um tema tão, vamos dizer assim, tão delicado, né? No mínimo delicado aí, que a gente realmente tem que alertar, né, todos os nossos queridos diamantes em lapidação aqui. Então, vamos lá, Flávio. Antes da gente começar, eu quero que você se apresenta. Se apresenta, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu percurso, de onde que você é. Fala aí um pouquinho Certo. como nos Primeiramente, conhecemos, porque estamos aqui hoje. vamos lá. Eu sou Flávio, prazer. Sou aqui do interior de São Paulo, a região centro-oeste, região de Prudente, Bauru, essa parte daqui, interiorzão de São Paulo. Um conglomerado de municípios e empresas, tudo perto, a maioria pequena e média empresa. E estou iniciando, sou jovem advogado. Jovem advogado, tenho menos de 5 anos de atuação. Conheci a doutora Letícia pesquisando sobre planejamento tributário. Então, eu Olha encontrei, lá. pesquisando sobre isso, então eu encontrei o site e mandei uma mensagem para o suporte, aí eu fui construindo. Fiz o Tributarista do Futuro, depois eu fiz o IA em Tech Skills e estou no Master agora. Muito bom, já começou aí já com tudo, né, Flávio? Tá? E aí, semana que vem, nossa, a gente finaliza aí a nossa segunda etapa do Master e aí finalizamos mais, né, mais um com mérito aí, esse Master que começou lá em março, né, em São Paulo. E aí veio Isso. pandemia, né? Veio pandemia, a gente não conseguiu fazer a nossa segunda parte do Master presencial que estava prevista para o final de maio. Uma tentativa de fazermos presencial, né? Jogamos aqui para o fim de agosto, gente. Infelizmente não vai ser possível, mas faremos aí vamos finalizar aí essa etapa com os alunos no modo online mesmo, sem problema nenhum. Pessoal entrando aí, a Vera também, nossa colega do Master, acabou de entrar aí. Vera, tudo bem? Seja bem-vinda. Flávia, então vamos lá, né? Esse tema.
primeiro, Flávio, vamos assim, até para o pessoal saber por que a gente escolheu esse tema, né? Foi até um questionamento que o Flávio levantou lá no nosso grupo, né, de alunos do WhatsApp, os alunos do Master, e dar uma contextualizada aí para o pessoal saber por que a gente chegou nesse tema tão importante para debater. Ótimo, ótimo. Esse tema é muito comum de acontecer, pelo menos aqui na minha região é muito comum. E me surgiu um cliente que me contou. Ele falou que tinha muitos débitos tributários e tudo mais, e o contador dele tinha instruído ele a fechar o CNPJ e reabrir no nome da esposa, no nome da prima, de alguém. Continuar com o mesmo fundo de comércio e tudo, né? E ele perguntou para mim se isso era lícito e tudo mais, quais as repercussões disso. E aí eu trouxe até o grupo, né? Para eu ter mais experiências de vocês para poder agregar. E assim foi levando, eu fui estudando, me aprofundando no assunto e vi que isso além de ser comum, é um erro gravíssimo, né? É gravíssimo para as empresas e para os sócios e tudo mais. E, por incrível que pareça, pelo menos aqui na minha região, os próprios contadores incentivam isso e é uma prática muito recorrente. E olha só, né? Não só aí na sua região, né? Mas acredito que todas as regiões a gente se depare com essa situação. E o Flávio trouxe aí de uma dúvida prática, né? Então, assim, muitos empresários, em especial aí empresários menores que não estão sempre, né, com essa... não tem como ter acesso a uma informação mais segura, acabam se deparando aí com essa situação, né? Ou alguém fala da possibilidade, uma questão, né, vamos pensar assim, uma palavra, um amadorismo aí de querer agir de uma forma teoricamente mais vantajosa, mas se depara com essa tentação aí de utilizar os chamados laranjas, né? Os chamados laranjas aí em operações empresariais. Mas então, Flávio, vamos detalhar, né? Vamos detalhar. O que seria essa manobra de utilização de laranjas? Explica para o pessoal aí que não sabe muito bem o que é isso. A hipótese, na verdade, que é um fato, é comum. Por exemplo, no supermercado, a pessoa tem um fundo de comércio, tem funcionários, as prateleiras, toda a mercadoria, mas a existência de débitos fiscais está passando por um perrengue danado. Né? Então, o que ele acaba fazendo? Ele acaba fechando o CNPJ, só que ele abre um novo CNPJ no nome da avó, no nome da prima, da mulher, e continua com os mesmos funcionários, com a mesma mercadoria, prateleira, às vezes o mesmo nome empresarial, não muda nada, a marca é a mesma, tudo é a mesma. É isso que acontece. E aquela dívida passada, ao ver dele, ele morreu, né? Ele não precisa mais pagar nada. Então, assim, essa prima e essa avó que está lá no papel como empresário individual ali, ou um sócio da empresa nova, na verdade é só de fachada, é um papel. Porque quem está gerenciando, quem está administrando é ele mesmo. É ele mesmo. E essa é a situação que ocorre por aqui. Trinchando, né, a situação. Mas não é só por aí, não. Então, assim, é muito comum, né, gente, empresas que tenham um problema de má gestão empresarial, de uma forma geral, né, não só focada na parte tributária, mas empresas aí que perdem o controle da gestão acabam adquirindo ao longo aí da sua jornada empresarial muitas dívidas, né? E aí, claro que esbarra na questão das dívidas tributárias. Mas às vezes o problema nem é só o tributário, tá? O tributário é o que pega mais. Mas elas acabam aí tendo muita dívida tributária e não conseguem gerir essa dívida tributária, acabam tendo um passivo tributário muito grande e aí não consegue gerenciar isso, não consegue nem regularizar mediante um parcelamento, simplesmente aquilo vira um bolo, né, uma bola de neve e realmente o empresário se vê numa situação muito delicada de como agir com todo o risco, né, inerente ao acúmulo de dívidas, né, o risco de constrição patrimonial, penhora de contas, de contas da empresa, enfim. E aí ele se vê numa situação que ele não, muitas vezes é uma dor muito grande, porque ele perdeu o controle, está nessa bola de neve de dívidas e simplesmente não sabe o que fazer. E aí ele não consegue mais financiamento em banco, aí gera todo um problema, né, que ultrapassa a esfera tributária, né, o problema da gestão do negócio dele. E muitas vezes ele se vê na situação e ele está com uma dor tão grande que aí ele vê como uma saída simplesmente abandonar o barco daquela empresa,
né, aquela empresa, aquela pessoa jurídica que está ali, constituir uma nova pessoa jurídica. Ele, claro, empresário não consegue constituir, né, porque já tem todo esse problema da empresa em que ele é sócio. Aí ele faz o quê? Ele acaba pegando, como o Flávio falou, um parente, algum amigo próximo, alguém aí, para figurar numa nova empresa, mas simplesmente para ser uma fachada, né? Uma coisa assim, bem de fachada, bem no papel ali, porque, via de regra, na essência, a continuidade do negócio passa de uma empresa para outra, né? Então, ele adquire todo o fundo de comércio. Então, sim, isso é muito comum, sabe, Flávio? Não é só aí, não. Eu já peguei até clientes que vieram com essa situação, assim. E aí, só que, olha como é interessante, né? A gente vai explorar isso aí. Olha como é interessante. Ele acha que ele fazendo isso, ele vai estar solucionando um problema, mas ele está trazendo outro, e uma vez que o principal problema aí que ele talvez não enxergue, não é nem assim que ele não consegue, é a má gestão. Ele já tem inerente à figura dele uma má gestão. Então, ele pode abrir um outro CNPJ no nome de outra empresa, a má gestão vai continuar. Aí ele Não vai fazer adianta. isso para o próximo CNPJ, vai ter que abrir um terceiro CNPJ, e isso vai virando, gente, o problema vai aumentando cada vez mais, porque ele não tratou a doença, né? Qual que seria a doença? Saber gerir um negócio. Então, ele vai acabar Sim. passando isso para frente. Então, isso é muito comum. Flávio, e aí, mas então, como que, vamos pensar aí, a empresa tá cheia de dívidas tributárias, ele acha que ele encerrando aquela empresa cheia de dívidas tributárias, ele vai resolver o problema dele, tá? Primeiro, ele consegue encerrar a empresa? Né? Como que Sim, consegue. Ele consegue. Anterior a 2014, não. Mas a partir de 2014 saiu uma lei complementar, a C47. A lei complementar C47, e lá diz que, expressamente, que é possível, sim, encerrar as atividades, fechar mesmo a empresa, mesmo com débitos tributários, trabalhistas e etc. É possível. Por isso que ocorre muito mais depois dessa lei, né? Só que isso não quer dizer que se ele encerra, ele baixa um CNPJ, né? Se ele baixa um CNPJ com dívidas, não quer dizer que ele extinguiu as dívidas e extinguiu os problemas dele, né? Então, vamos dar uma explorada um pouquinho nisso daí, né? O que que você... Tem gente que falaria, mas isso daí, então, ele está sendo uma manobra, tá fazendo um trespasse de uma empresa para outra, então vamos só esclarecer esse ponto aí, da Sim, questão do sim. trespasse, né? Então, é uma dúvida comum, né? Porque às vezes pode ter a questão, mas isso não seria um trespasse? Porque um trespasse é aquele contrato empresarial onde uma empresa vende o fundo de comércio dela. A marca, vamos dar um exemplo de uma pizzaria. Ela tem lá o forno, tem os computadores, tem as mesas, tem o local. Mas o empresário cansado dessa vida e tudo mais, então eu sou um empreendedor, vejo aquele negócio que é promissor e falo, eu posso comprar o seu ponto, a sua empresa, a sua marca. Então, assim, não se encerra o CNPJ dessa pessoa. Eu estou comprando o fundo de comércio dele, a marca e tudo mais, e constituindo um CNPJ para mim. Não necessariamente o CNPJ dessa pessoa que me alienou vai ser cancelado, como é o caso que a gente está discutindo aqui. Então, isso não é um trespasse. A questão de trespasse, o próprio CTN ele explica e detalha muito bem sobre a responsabilidade tributária, que a empresa que tem débitos tributários, isso vem a suceder para quem comprou fundo de empresa, em alguns casos, por exemplo, aqui, só para não me aprofundar muito, que isso é um tema um tanto complexo, mas se um empreendedor que ele vendeu, ele for empreender, seja no mesmo ramo de pizzaria, como é o exemplo aqui, ou em outro ramo, nos primeiros 6 meses após esse negócio, após essa venda do fundo de comércio, então os dois, tanto eu que comprei quanto a pessoa que vendeu, a gente responde por essa dívida tributária. Eu que comprei, eu respondo subsidiariamente. Eu sou o segundo lugar. A primeira pessoa é ele que me vendeu o fundo de comércio e foi exercer nos primeiros 6 meses ali outra atividade empresarial. No entanto, eu posso responder inteiramente pela dívida, desde que esse empresário que me vendeu, ele não exerça nos primeiros 6 meses após essa venda nenhuma atividade empresarial. Sim, eu respondo completamente pela dívida. Isso é o trespasse. Mas essa situação aqui não é situação de trespasse. Há sim uma questão de responsabilidade tributária, mas não nesse sentido de trespasse.
Então vamos deixar bem diferenciadas as duas situações, tá? A situação que a gente está falando de uma manobra contra o fisco, e daí a gente vai entrar um pouquinho mais o que seria essa manobra, quais as consequências legais disso, mas o que a gente está falando da manobra e do uso de laranjas é o quê? Você tem uma empresa que está endividada, né? Você perdeu todo o controle dela de gestão, e para você continuar aquela tua atividade e tentar, né, na cabeça do empresário, esquecer essas dívidas tributárias, ele encerra, ele baixa esse CNPJ, constitui um novo CNPJ no nome de um terceiro, né, e esse novo CNPJ continua conduzindo as atividades empresariais da empresa baixada. Então, essa é a situação que a gente está falando aqui, a gente vai entrar um pouquinho nas consequências dela. Isso é muito diferente de uma outra operação comercial que é totalmente ilícita, que é a venda, né? A venda do fundo de comércio. Então, que é essa situação do que o Flávio falou, que é o que é chamado pela legislação civil aí de trespasse, é um acordo comercial, uma venda, né? Uma venda mesmo do fundo de comércio. Então, você vende aquela empresa junto com todo o fundo de comércio, né? Com o ponto comercial, com o maquinário, com a marca, você vende tudo aquilo ali para um terceiro que adquire. Então, aí o empresário deixa de atuar naquele ramo, ou ele pode, né, continuar, aí a gente vai ver bem certinho, o Flávio comentou ali da questão da responsabilidade tributária, né, que está prevista no Código Tributário Nacional, mas aí você tem duas situações. O empresário que vendeu o fundo de comércio, ele pode ou parar de atuar naquele ramo, né, ou ele pode aí constituir uma nova empresa no mesmo ramo, e o empresário que adquiriu também, né? Ele pode dar continuidade ali, eventualmente ele pode até, se for o caso, se ele quiser, ele pode até mudar um pouco a atividade. E aí a gente tem que... Então, essa é uma outra situação que é totalmente lícita, né? Regida por um contrato comercial, enfim, uma operação real. É muito diferente da outra operação que não é uma operação real. Você extingue o CNPJ, mas você continua com a atividade em nome de um terceiro aí, que é o que a gente chama de laranja, né? Então, acho que é bom a gente só deixar isso muito claro. Então, Flávio, assim, o empresário que utiliza, né, dessa manobra, utiliza laranja, via de regra, ele quer o quê? Vamos ver, é lógico, né? Ele quer fraudar o fisco, né? Ele quer fraudar o fisco porque aí ele não, a dívida se sucede para ele, lógico, mas ele muitas das vezes ele oculta os bens, ou os bens dele estão em nome de terceiro, da avó, da sobrinha, da filha. Então é quase impossível o fisco vir constringir, tritar ali os bens dele, porque ele está oculto, né? Ele até tem casa e tudo mais, mas nada no nome dele. Então é evidente que ele quer fraudar o fisco mesmo. Isso é lógico, ele quer fraudar o fisco. Tá? Isso é típico de empresário aí com uma mentalidade que a gente fala que é uma mentalidade muito pequena, né? Não é uma mentalidade empreendedora. É um empresário que tem vida curta, ele pode ser que ele sempre viva aí trabalhando no jeitinho, trabalhando de forma irregular, vai abrindo uma empresa aqui, um CNPJ aqui, um CNPJ lá, mas não é um empresário que vai sempre dormir, colocar a cabeça no travesseiro com tranquilidade, né? Ele vai estar sempre, né, sempre aí com angústia, porque teve que passar o imóvel para nome de terceiro também, com medo de haver uma constrição do patrimônio dele por conta das dívidas acumuladas. Então, assim, via de regra, esse é um empresário que, por ele não ter a mentalidade empreendedora, ele é um empresário que não está fadado ao sucesso, ele está fadado a um insucesso, né? Então, na hora da gente atender o empresário assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que efetivamente esse empresário espera de nós, porque se o empresário ele continuar com essa mentalidade, a gente não vai poder auxiliá-lo. Pode ser que a gente coloque um esforço ali, envie um esforço em tentar ajustar a vida desse empresário, mas se ele não muda a mentalidade dele, ele vai sempre continuar nessa vida incerta, essa vida irregular, essa vida de dor de cabeça. E o nosso papel como tributarista, e aqui a gente fala muito do tributarista de inteligência de negócios, é trabalharmos com empreendedores, né? Com aqueles empresários que têm a mentalidade de crescimento aí exponencial. Então, se vem um empresário com essa mentalidade, a gente tem que alinhar muito bem o que ele quer, para a gente poder saber se efetivamente vai conseguir ajudá-lo ou não. Porque se ele quer continuar trabalhando com jeitinho, não adianta, melhor ele procurar aí
né? Outro perfil de profissional, porque a gente não vai conseguir ajudá-lo. Agora, se ele tá realmente, ele viu ali que ele não conseguiu gerir bem, que o problema dele é a gestão, que ele não está conseguindo conduzir o negócio, ele precisa de um auxílio, e aí esse auxílio vai vir acompanhado, né, de uma regularização total ali, que ele vai ter que regularizar toda a situação dele tributária. Muitas vezes ele não tem só um problema tributário, vai ter um passivo trabalhista, ele vai ter um problema com o banco. Normalmente esse empresário que chega nesse nível aí de problema para a gente, ele não é só o tributário, né? O tributário é um dos problemas e talvez o problema que gere a maior dor para ele, mas nunca é o único problema, né, Flávio? Nunca Então, é. a gente tem que ter muito cuidado aí, entender bem essas dores e principalmente a necessidade, onde que o empresário quer chegar, né? Se ele quer realmente um dia sentar, dormir tranquilo, ele vai ter que mudar toda a mentalidade dele. A gente vai ter que ajudar esse empresário a uma mudança de mindset se ele estiver disponível a isso, né? Porque se ele não tiver, não adianta, ele vai continuar vivendo na bola de neve problemática dele. Mas e aí, vamos falar em relação aí às consequências de uma atuação, né? Esse cuidado aí, essa manobra contra o fisco, o que pode trazer de consequência, né, Flávio? Vamos dar uma revisitada aí na questão da responsabilidade, né, desse empresário que extinguiu a empresa. Vamos começar a falar disso daí para deixar claro para o pessoal. Sim, sim. Como só rememorando o que você disse, a gente percebe muito na cara quando o empresário mesmo ele pede ajuda, porque está ruim a situação, a gestão e tudo mais. Porque eu estava até estudando sobre empreendedorismo um tempo atrás e o professor ele até falou, né? Ele disse assim: quanto tempo o advogado estuda para ser um advogado? A gente fala 5, 6 anos mais especialização, 7, 8 por aí. Aí médico e psicólogo, 5, 6, 7, 8 anos. Empresário, quanto tempo o empresário estuda para ser empresário? Né? Aí a gente fica meio lento. Quanto tempo a gente estuda para ser empresário? Isso é uma realidade do Brasil. O empresário não estuda para ser empresário. Ele não estuda sobre marketing, não estuda sobre vendas, não estuda sobre nada. Ele tem uma ideia na cabeça de abrir um negócio para ter a liberdade, para não ser empregado de ninguém. E muitas vezes ocasiona isso que estamos vendo aqui. Né? Acaba chegando numa bola de neve que não vê mais saída. Né? Mas a gente percebe os empresários que pedem ajuda para aqueles que querem dar um jeitinho, né? Para dar uma fraudada. Tem casos aqui de empresas que, assim, 3 vezes já era do nome dele, ele fechou, abriu no nome da sobrinha, a da sobrinha deu ruim também, abriu no nome da prima. Então, assim, 3 vezes já. 3 vezes. É uma nítida fraude mesmo, né? É lógico. E as consequências disso. A própria legislação, o próprio CTN, ele diz: você não vai fechar a empresa e vai achar que vai ficar bonitão aí sem dívida. Vai suceder para você. Tanto o CTN quanto a lei que autorizou o fechamento de empresa com débitos, que é a Lei Complementar 147. Ela diz expressamente: fechou, você pode fechar, mas a dívida vai suceder para os sócios, para os administradores, para todo esse pessoal aí. Mas como a gente disse, né, anteriormente, vai suceder para o sócio, mas o sócio oculta os bens e tudo mais, e é difícil até de encontrar isso. Agora, os perigos dessa manobra, é claro, porque o cara não vai ser sem disso. Ele abriu um novo negócio no nome de um laranja, está entrando dinheiro, está dando fluxo de gente e tudo mais, está vendendo, está empreendendo. Não no nome dele, ele por fachada, né? E erro, ledo engano, ele acha que isso não vai atingir, de que isso vai ficar como está. Porque o próprio CTN, ele autoriza o fisco, a administração tributária, a desconstituir toda essa simulação, quando ele identifica, e colocar todo mundo no polo passivo. O novo empresário, os sócios, quem fechou a empresa, todo mundo. Porque isso é de fácil constatação. Isso é de fácil constatação. Muitas vezes a empresa, o CNPJ fecha, mas é o mesmo nome empresarial, está no mesmo lugar. Então, assim, é de fácil. Uma rápida olhada, você já sabe. Está aqui o cartão CNPJ, o nome do sujeito, mas era esse. Mas a empresa e os empresários são os mesmos. É uma clara simulação. Né? E cai tudo para baixo, pode vir a certidão digitativa, como você disse no começo, constrição dos bens, execução, passe em júri, etc. Pode ferrar a vida do empresário totalmente e também do laranja, né, que emprestou o nome dele. Tudo isso. Exatamente.
Essa questão da responsabilidade tributária que ela passa, né? Então, a gente tem ali o próprio CTN, ele fala da responsabilidade dos sucessores, né? Então, tem a questão da responsabilidade que pode ser solidário, pode ser subsidiário, né? E tem a responsabilidade pessoal também dos agentes em caso de constatação de abuso de poder, de fraude. Então, nessa situação de uso de laranjas, a gente vai ter as duas situações. A gente vai ter uma responsabilidade solidária, a gente vai ter aí que vai responder. Então, a empresa extinta, os débitos da empresa extinta, eles são passados, se ela simplesmente se extinguiu e entrou um outro CNPJ explorando o mesmo fundo de comércio, existe sim uma sucessão do fundo de comércio, por mais que seja por uma nova pessoa jurídica. Então, essa nova pessoa jurídica, ela continua tendo o risco de responder pelos débitos da pessoa que foi extinta. Então, tem essa questão, não é nem o risco, é a própria previsão do Código Tributário Nacional, né, dessa sucessão, responsabilidade tributária por sucessão. Aí a gente tem a responsabilidade pessoal do administrador ou do dono da primeira empresa, né, da empresa que estava com dívida e teve, né, que foi extinta. O dono, os sócios, administradores, gerentes, enfim, eles respondem pessoalmente também por aquele crédito tributário. Por quê? Porque eles encerraram a empresa, por mais que eles deram baixa, a Receita Federal, a Receita Estadual, a Receita Municipal, enfim, o que for o fisco, vai considerar que houve uma dissolução irregular da empresa. Porque ela simplesmente fechou as portas, foi baixada, mas continuou com dívida. Então, vai entender que há uma dissolução irregular e vai atribuir responsabilidade pessoal para quem fazia parte da administração. E daí tem que ter muito cuidado, porque às vezes você tem uma empresa que tem lá vamos pensar, um administrador de fato, mas no contrato social você tem outros sócios, né? Então, essa empresa que foi dada, tinha dívida e foi encerrada, todas aquelas pessoas que estão no contrato social, e aí via de regra tem que ter poder de administração, mas o fisco nem sempre, né, numa execução fiscal, nem sempre vai observar isso e vai sim poder direcionar a dívida para alguém que está no contrato social, mesmo sem poder de administração. E daí essa pessoa fica ainda com o risco de sofrer toda a constrição patrimonial. Então, às vezes, o empresário, ele está tocando a empresa, ele toma cuidado, né, entre aspas, mas ele vai garantir o lado dele. Então, vai passar os bens dele para terceiros. Mas ele não vê que tem um filho, que tem esposo, que tem, sei lá quem, outras pessoas no contrato social que ficaram ali e vão poder responder. Então, vai causar ainda uma dor de cabeça na vida de terceiros. E aí, por outro lado, quem ficou com aquele fundo de comércio, então o laranja, né? O laranja ainda também vai ter um outro, vai estar herdando uma dor de cabeça também, né? Porque ele também vai ter uma responsabilidade aí solidária, né? Vai responder pelas dívidas, ele adquiriu ali, e vai estar sujeito à constrição patrimonial. Então, assim, via de regra, essa manobra é uma manobra totalmente frágil, né? Porque você tem toda a questão do próprio fisco constatar de fato ali, constatar rápido, né, que houve uma manobra e realmente ir atrás de todas as possibilidades para constringir o patrimônio dos sócios anteriores, como do laranja também, ou das pessoas que estão ali envolvidas na nova empresa que foi constituída. Flávio, então vamos lá. Você quer complementar alguma coisa em relação à licitude? Então, vamos ver. Isso ali, o que constitui essa manobra via de regra, né? Essa questão de você encerrar da baixa e passar a ver a constituição de uma nova empresa. O que você fala sobre isso aí? Certo. Ó, tipificado na legislação, ele é uma causa que não ultrapassa tanto para a esfera criminal. Né? Porque a esfera criminal ela exige ali que ela é a última ratio, né? Quando o resto dos institutos não conseguirem resolver, aí sim o criminal ele vai tentar solucionar o problema. Então ele deságua no Código Civil mesmo a questão de simulação. Tá? Esse é o tipo ali. Ocorreu uma simulação, artigo 167 do Código Civil. Ocorreu uma simulação, como a gente disse anteriormente, né? Por alguma simulação, o CTN autoriza que o fisco ele desconstitua todo esse negócio jurídico e venha a atingir, colocar todo mundo no polo passivo, solidariamente, pessoalmente, conforme na legislação. E voltando para a questão criminal, se for praticado verbos que estão lá na legislação específica dos crimes tributários, que é fraudar a lei, fraudar algum documento, não emitir alguma coisa, a questão dos verbos mesmo, aí sim ele pode ir para a esfera criminal. Mas é um longo percurso até chegar lá, né?
Eu acredito assim, que como que eu vejo essa situação? Se a gente for ver lá na lei dos crimes contra a ordem tributária, né, ela usa o verbo sonegar também, né? Sim, O crime de sonegação e o crime de fraude. Então, são dois tipos penais que eu acho que eu vejo como muito comuns aí em quem usa laranja, porque se ele encerrou a empresa, ele deixou de recolher diversos tributos, né? Então, é possível, assim, que haja essa, na minha visão, né, até por situações que eu já presenciei, que haja, assim, a constituição de um crime pela fraude, né, por fraudar e por sonegar. E se isso for acompanhado por omissão no cumprimento das obrigações acessórias. Então, é muito possível, sim, que isso reflita na esfera criminal, né? Então, o que acontece? Normalmente, aí você precisa ter configurado já, né, toda a constituição do crédito tributário, tem que estar constituído, de fato, o tributo tem que ter sido lançado, tudo para você configurar o tipo penal. Uma vez configurado o tipo penal, é possível o fisco, sim, mediante, né, o Ministério Público, instaurar a ação criminal. Se o crédito sim, tributário ainda não tiver sido constituído, então vamos pensar que é um passivo ainda não constituído da empresa que foi extinta, mas existe algum passivo numa fiscalização, se verifique isso. Aí não é possível ainda se instaurar ação penal, mas é possível, junto com a Constituição, né, com o lançamento daquele tributo, uma reclamatória para uma reclamação fiscal para fins penais, né? Então ela sim. vai ficar suspensa enquanto perdurar aí o processo administrativo. Mas eu vejo que é sim possível justamente por esse intuito, né, de se fraudar o fisco e se sonegar. Então, eu vejo aí com muitos maus olhos, né, esse tipo de operação. Além de ser algo muito, vamos pensar, muito amador, que não tem nem, não se compatibiliza com nada de uma mente empreendedora, né, ele traz, assim, na sua essência, muitos riscos, né, que realmente não compensam a, a investida numa manobra dessa, né. Mas aí, então, vamos pensar, Flávio, partindo do pressuposto que realmente a gente não é nada aconselhável, a gente, ao contrário, né, é condenável uma atitude dessa, um empresário que ele verificou que realmente ele está com um problema de gestão muito grande, ele não está conseguindo gerir seus tributos, está com um passivo tributário grande. Como que ele poderia, né? Se você vê aí uma saída no fim do túnel para esse tipo de empresário, que ele realmente ele precisa, né? Ele quer continuar empreendendo, ele depende, né, daquela atividade econômica ali. O que você poderia trazer de solução aí, de opções para esse empresário? Certo. Tem dois momentos, Letícia, tem dois momentos, porque tem um momento em que o empresário nos procura e ele já fez isso, aí ele assistiu essa live, procura a gente para saber como que resolve, e tem a Eu questão da já estou com esse problema, e agora? já chegou com tudo explodido já, né? Jogou tudo pro alto, vixe, cometi um crime, aí chega pra gente para resolver. E tem outro momento é que ele ainda não fechou a empresa, ele estava pensando e ele quer uma solução, ele quer ajuda. Pensando no primeiro momento que ele já fez isso, jogou tudo pro alto, já fechou a empresa, está com outra empresa, aí temos aquele problema que dissemos anteriormente, né? O fisco ele vai vir mesmo com os dois pés no peito mesmo do empresário, de todo mundo que está no quadro societário e tudo mais, vão instaurar ali os procedimentos padrão, né? Procedimento administrativo, depois do administrativo o judicial, pode ir para a esfera criminal, como a gente comentou. Primeiramente, o que a gente pode fazer? Como o primeiro passo ali é o administrativo, há um certo lapso temporal dentro do administrativo, vários recursos, impugnações e tudo mais. E nós, como profissional do direito, a gente pode postergar isso, né? E conversar com o empresário, o nosso cliente, a dizer para ele, ó, se organize financeiramente, porque isso vai vir à tona, a gente vai perder, mas a gente consegue postergar isso, empurrar de barriga para você se reorganizar financeiramente e vir a pagar lá na frente, parcelar, vai que sai um refis, né, no meio do caminho e tudo mais. Se for para a esfera criminal, aí, ou para a esfera criminal, não, para a esfera judicial, aí o buraco é um pouco mais baixo, porque normalmente já entra o juiz já bloqueando os bens, bloqueando conta, acabando com tudo mesmo, que a gente já sabe, né? Às vezes você deve lá 100 mil, você tem na conta 200 mil, não vai bloquear só 100 mil, vai bloquear os 200. E como que a empresa fica sem capital de giro,
sem nada, ela quebra de novo, né? Bacejute meio furado no Brasil, mas deixa para outra situação isso. E o que a gente pode fazer é a defesa mesmo, judicial, a questão de embargar essa execução fiscal, mas para embargar a gente precisa garantir o juízo, então garantir o juízo no valor da dívida. Como é que esse empresário vai conseguir um dinheiro para garantir essa dívida, no valor da dívida? Verificar possibilidades e para tentar também empurrar de barriga e fazer um parcelamento futuramente. É o que a gente pode fazer nesse primeiro momento. Quando está nesse estágio, é um estágio muito mais complicado e difícil. Quando estamos no estágio inicial ali, ele ainda não fez essa burrada de fechar a empresa, é uma nova, o nome de um laranja, aí beleza, buscou ajuda, a gente vai agora, como a gente que tem inteligência de negócios, porque para tratar dessa situação não adianta só saber de direito. Não adianta. Chegar lá só com direito você não vai resolver nada. Você vai precisar entender o negócio dele, onde está o problema. Primeiro, se ele está com débitos fiscais, que é a primeira coisa que o empresário deixa de pagar quando o problema. Não é folha, é fiscal, é imposto. Né? E isso é consequência lógica de a empresa não dar lucro. Se a empresa não dá lucro, consequentemente ela não vai pagar. Opa, travou. Entendi? Ah, tá. Então, a gente, como entende o negócio dele, a gente vai dizer o seguinte, ó, seu problema aqui, na verdade, está em lucratividade, em gestão. A gente precisa fazer essa empresa ter lucro para você custar as suas despesas. Né? E existem três maneiras, ao meu ver, nos meus estudos, existem três maneiras de uma empresa ter lucro. Primeira situação, ela vender mais. A segunda situação, ela vender mais caro. E a terceira é diminuir os custos, tanto os variáveis quanto os fixos. Né? E os custos tributários, não é segredo para ninguém que no Brasil o maior custo de uma empresa é tributário. Né? Sobre folha, 20%. Né? Sobre folha. Imposto de renda e tudo mais, fisco, fins, ICMS, né? Carga gigantesca. O maior sócio de todo e qualquer empresário é o fisco. Né? Então, assim, a gente vai atuar especificamente nessa terceira causa, que é reduzir os custos. Porque muitas vezes o empresário ele vender mais é um desafio e pode ser até um atestado de falência para o negócio, porque muitas vezes ele, como a gente disse, o empresário ele não estuda para ser empresário, então ele molha o dedo, coloca para o alto, o preço do mercado está mais ou menos esse da mercadoria do serviço, vou colocar esse preço. Mas uma das grandes dificuldades dos empresários aí, todo empresário passa por isso, e até grandes empresários também, né, tem essa dificuldade, é pricing, chamado pricing, precificação dos seus produtos. Então, para fazer uma boa precificação de produto e serviço, você entender toda a cadeia, como toda a cadeia se comporta. Então, aí isso eu vejo aí como um ponto aí fundamental para os empresários que eles não conseguem entender. Se eles não entendem de precificação, consequentemente, eles não vão saber qual que é o impacto dos tributos na precificação deles e muitas vezes eles estão precificando de forma incorreta apenas com base na concorrência, né? Sem buscar. Aí a gente vai ter que realmente extrapolar a esfera tributária para uma esfera de gestão empresarial, sem entender o valor que ele está agregando naquele produto ou serviço, sem ele conseguir ser um diferencial. Então aí você tocou num ponto bem interessante, que é inteligência de negócios. E nós somos tributaristas de inteligência de negócio. Então a gente precisa levar isso para o empresário. Então, assim, muito bem colocado, Flávio. Mas pode continuar, eu te interrompi, continue a tua linha de raciocínio. Sem problema. Então, essa questão de precificação é um problema sério, porque ele tem que levar em conta os custos variáveis, né? Comissão de vendedor, tributos e tudo mais, e os custos fixos dele também, né? E a gente sabe que muitas vezes o empresário ele não estuda finanças, ele taca o financeiro para o contador fazer, né? É difícil encontrar um empresário que ele não entende de finanças. Você vai falar sobre margem de contribuição, o que é isso? Meu Deus, né? É difícil a gente até conversar com ele. Então, precificar, a maioria precifica no vento, né? Ele molha o dedo, deixa eu ver aqui quanto está o preço, coloco aqui. Muitas vezes você vende mais num preço errado, os seus custos variáveis aumentam, a sua margem de contribuição não custeia as despesas fixas e cada vez mais você quebra, né? Vender mais não é a melhor solução. Vender mais caro, outro problema, às vezes mais difícil que vender mais.
Há empresários que não conseguem aumentar o preço do produto, né? A concorrência é avassaladora, né? E o que a gente pode atuar de antemão, logo de início, é a questão de atingir os custos mesmo. Vamos reduzir os custos. A questão tributária, que a gente tem inteligência de fazer isso. Vamos analisar o operacional dele, para quem ele vende, de que estado ele compra, quem que é o fornecedor e tudo mais. Ver os tributos, a carga tributária que ele está pagando, os custos variáveis sobre a venda e reduzir. Muitas vezes, né, saiu até uma pesquisa do IBGE, se não me engano, em 2018, que 98% dos empresários pagam tributos a mais indevidamente. Uhum. Rever, fazer uma revisão, né, de toda a operação de às tributos, vezes, para ver se está sendo recolhimento indevido, a maior. Sim. Fazer na empresa ali um programa de governança tributária também, para se blindar, porque há muitas empresas que elas vão crescendo, elas saem do lucro simples e vão para o lucro presumido para o real, e a gente sabe que aí precisa de uma diligência muito maior, a pessoa acaba pagando muito mais multa do que o próprio tributo, né? Então, instaurando ali, fazendo uma governança, um compliance tributário, a gente consegue blindar isso na empresa. E falando até de regime tributário, fazer um planejamento tributário. Às vezes a empresa, ela abre, né? Aí começa a trabalhar a atividade e tudo mais, e se encanta com o nome do regime tributário Simples Nacional, que é muito mais simples. Na verdade, isso aí é propaganda de marketing do governo, que de simples não tem nada, né? Não. De simples não tem nada. E, é super complexo que a gente fala, não é super simples, é super complexo. E às vezes a empresa está tendo prejuízo naquele regime tributário, mas ela lá no simples, porque é simples, na cabeça dela é simples. Então, assim, dá para implementar vários, né? A questão do compliance, a questão do planejamento tributário, e a questão de averiguar também se os tributos ela está pagando a mais. Quantas vezes aqui na minha região eu não encontrei empresas que pagam o PIS e COFINS de produtos que são monofásicos, né? É muito comum, é muito comum. ISS retido na fonte, que ele não segrega no simples, é muito comum erro tributário. Nossa, é muito comum. Sim, o ICMS na substituição tributária, que também vem, não segrega. Também, nossa, é muito... Essa parte aí de um compliance de cadastro, né, de produtos ou serviços para ver recolhimento. Sim, sim. É essa a situação. Eu queria só pontuar, porque eu achei que você falou umas coisas bem interessantes para a gente ficar com isso em mente, tá, pessoal? Então, a gente tem duas situações, tá? O empresário que já está numa situação bem delicada, né? Então, ele já utilizou laranja, ele já está com todo o problemão aí consolidado. E aí, o que nos resta, não é que nos resta, né? O que a gente vai ter aí que atingir, atuar na dor. Então, ele está com uma dor muito latente. Esse empresário que já utilizou laranja, que já está com todo o problemão, ele vem com uma dor muito latente. Como que a gente vai resolver essa dor num primeiro momento, tá? Primeiro momento, a gente vai tentar fazer uma gestão do passivo dele, tentar ver isso que o Flávio falou, verificar se ele tem execução fiscal, verificar como que está o andamento dessa execução fiscal, se cabe uma exceção de executividade, se já tem embargo. Então, a gente vai agir com uma gestão desse passivo dele, né? Tentar deixar a casa em ordem ali em relação ao passivo da empresa que foi encerrada, porque continua, né? A empresa que foi encerrada, às vezes já tem execução fiscal, muitas vezes já até direcionou pro laranja ou pro sócio, já está com uma situação aí que a gente precisa realmente entender e agir com urgência ali. Ficar antenado hoje a gente tem possibilidade de transação até para empresas do Simples, tem, né? Todas as formas de você resolver esses litígios, seja numa atuação defesa, dentro de um processo já existente, seja numa atuação preventiva, se a gente sabe que tem um passivo oculto. O que é um passivo oculto? Algo que não foi objeto de um lançamento tributário ainda, mas você sabe que aquela dívida existe. É questão de tempo para o fisco vir e lançar. Então, é possível também agir de forma preventiva via uma denúncia espontânea, um parcelamento. Enfim, é possível agir de algumas formas e também ficar antenado aí nas hipóteses de entrar com uma transação, parcelamento, ver se vem um refis. Então, a gente vai atacar aquela dor latente, né? Para tentar amenizar aquela dor latente do cliente que vem com essa situação e ele quer sair dessa situação. Então, ele entendeu, ele tinha um ponto cego, ele achou que ele fosse resolver o problema dele utilizando laranja, mas a gente chegou e tampou, né? Tirou a venda do olho dele e falou, olha, não é bem assim, o teu problema é grande. E aí ele entendeu, mas ele quer prosperar, né? Ele quer
sair daquela situação. Então, ele vem, assim, realmente com essa dor muito grande para nós e a gente tem que agir no primeiro momento assim. Ah, então quer dizer, Letícia e Flávio, que um cliente que vem assim, a gente tem que atuar só no contencioso, então a nossa atuação vai ser no contencioso? Nem sempre, né? Nem sempre só no contencioso. No contencioso está muito claro que a gente vai ter que ali gerir todo aquele passivo. Mas é possível, dentro de uma consultoria, no âmbito consultivo, já planejar os próximos passos para ele. Então, vamos pensar, a gente vai começar a trabalhar aquele passivo ali que já existe, mas o empresário, ele quer prosperar, ele quer continuar o negócio dele. Então, aí mesmo para esse empresário, você tem como agir na consultoria também, na forma, né, preventiva, olhando a questão do mercado, vendo a questão da precificação, cortando o custo, vendo se ele recolheu o tributo indevidamente, fazendo planejamento tributário e governança compliance tributária. A gente tem como agir para o cliente aí prosperar e conseguir sair dessa situação. Aí o cliente que não entrou ainda, não tá só na parte da dívida, está só na parte que ele está no caos ali, está pensando em se utilizar de um laranja, a gente já vai vedar, né? Já vai falar, não é por aí o caminho. E aí a gente vai tentar também ver como que está a situação dele e agir nas duas frentes, né? No contencioso, no consultivo ali, para ir auxiliando o cliente. Pessoal, eu quero que vocês agora coloquem perguntas que vocês tenham, tá? A gente tem aí 13 minutos de live, então temos tempo para responder perguntas. Enquanto vocês vão colocando perguntas, eu já falei aqui, deixa eu pensar, eu já trouxe para vocês, mas nem todo mundo, né, deve ter acompanhado, uma situação bem real de um cliente que veio para mim há alguns anos, tá? Era uma empresa do Simples Nacional, que veio exatamente nessa situação. Tinha uma empresa anterior que foi dado baixa, porque tinha muita dívida. Na verdade, ele nem conseguiu encerrar na época a empresa, tá? Não encerrou, a empresa estava lá inativa, com um monte de dívida tributária, principalmente no caso desse cliente era ICMS e tributos federais. E aí ele constituiu no nome da esposa e da filha uma nova empresa para justamente, né, passou fundo do comércio, mesma coisa, só constituiu uma nova empresa, o nome da esposa e da filha, e ele era o administrador, imagina. Então ele ficou com a procuração de administrador da empresa. Duas empresas do Simples Nacional, a primeira tinha sido excluída do Simples, porque não conseguiu gerir todos os seus tributos, ele não estava mais conseguindo avançar com aquela empresa fora do Simples Nacional, com aquele bolo de neve de passivo tributário, constituiu uma nova empresa no nome da esposa e da filha, a filha menor de idade, e ele como uma procuração de administrador da empresa, né? Então, vocês imaginam aí a situação que ele estava, chegou para a gente por indicação de um outro cliente nosso, que a gente, né, já estava atuando mais um tempo levando resultado, e aí a gente veio com esse... E ele chegou por quê? Porque ele tinha acabado, acho que, de receber um novo auto de infração na empresa nova, né? Na empresa, né? Um novo auto de infração na empresa nova de CMS. Então, aí a gente foi estudar. Então, o primeiro ponto é tentar ir na dor ali, o que tem de processo já correndo, parcelamento, o que poderia fazer, defesa, ele tinha recebido um novo auto de infração, então, defesa administrativa. A gente teve que correr para isso, mas foi um cliente que se tornou um cliente recorrente de governança com a gente, governança tributária, governança compliance, porque dele tinha muita coisa, ele tinha um bom contrato com uma grande empresa multinacional e ele queria prosperar, ele queria crescer a empresa, só que ele tinha esse problema amarrado aí. Então a gente atuou, acho que foi um contrato que durou mais ou menos uns 4 anos, em que a gente conseguiu ajeitar a empresa que estava com passivo, aí regularizar a situação dele, uma empresa foi incorporada pela outra, a gente conseguiu restabelecer a empresa, ela saiu do Simples Nacional, porque a gente viu que o grande problema que ele estava era o problema de ICMS, porque dentro do Simples Nacional ele não conseguia, ele acabava comprando... adquirindo muito crédito que ele não conseguia repassar no ICMS. No final das contas, a dívida de ICMS dele era muito grande pelo fato dele estar no Simples Nacional. E aí o principal cliente dele comprava dele sem também poder aproveitar todo o crédito do ICMS, por ele estar no Simples. Então, a gente teve que fazer toda uma reformulação, preparar a empresa para sair do Simples Nacional, porque daí a gente também precisa trabalhar no mindset do empresário, né? A gente teve que trocar a contabilidade, porque a contabilidade que ele estava era uma contabilidade amadora, teve que ir para uma contabilidade profissional, uma contabilidade séria, preparar todo o terreno para ele migrar para o lucro real.
né, mudar toda a forma de contratação dele com o cliente, contratação com o fornecedor, dividir as atividades. E aí chegou o momento que ele conseguiu realmente estar com a casa em ordem. Depois aí demorou uns 4 anos e esse cliente conseguiu gerir numa empresa de um faturamento dentro do limite do simples, né? Então não era uma grande empresa, mas é para mostrar que é possível, né? Isso que a gente está falando não é algo intangível, é algo irreal, é algo totalmente possível, assim, já passou. Eu tive especificamente essa experiência com o cliente. E então, assim, para vocês que sabem, e alguém comentou aqui, Flávio, deixa eu até ver aqui, pegar um. Ó, Oséias Santos, advogado, não sei se é teu parente ali, meu sobrenome, mas está falando que ali no interior é muito comum contadores orientarem microempresas com dívidas na receita a encerrarem o CNPJ e abrir o nome da esposa. Então, justamente, você vê, às vezes o problema vem da contabilidade amadora, gente. A própria contabilidade orienta errado o empresário. Né? E o que acontece? A contabilidade é linha de frente do pequeno empresário, do micro e pequeno. Então, eles confiam muito no que a contabilidade diz. Só que a contabilidade, às vezes, orienta mal. Às vezes, orienta de uma forma equivocada, porque, seja por ignorância, seja por má fé, orienta mal. Então, a gente tem realmente esse problema, e aí, como, né, cabe a nós, tributaristas, que entendemos a situação, principalmente tributaristas de inteligência de negócios, que conseguem olhar para o negócio do cliente e trazer soluções fora do trivial, né? Poder mostrar ao cliente que ele pode prosperar mesmo estando com esse problema, né? A gente tem como resolver o problema deles. Flávio, tem alguma consideração? Vou dar só ver se tem alguma pergunta aqui que eu tenha passado, mas se tiver, não sei se você tem mais alguma consideração aí. Não. Esse assunto é longo, é extenso, né? E como a gente conversou muito, a gente como profissional tem que atuar ali como quase um coach, né, do empresário para mudar a mentalidade dele, porque muitos empresários têm essa mentalidade ainda que só conseguem lucro sonhando. É muito comum, se eu não sonegar, não dá para sobreviver. Na verdade, é totalmente o inverso, porque você não consegue crescer. Aí você tem que ter essas burradas, não pode ter nada no nome, tem que colocar no nome da prima, da sobrinha, porque senão perde tudo. Então, assim, a honestidade nos negócios, elas te levam para frente. Mas você precisa de ajuda, você precisa de inteligência de negócio para poder atuar. Ser amador num mundo predatório que é o Brasil aqui, né, esse mundo comercial no Brasil, não dá para ser amador. Né? Não dá para ser amador. E realmente, se a gente começa a sair, né, do nosso, eu costumo falar das hard skills e das soft skills, se a gente sai da nossa hard skill técnica, né, de especialista e vai para pensar assim, a questão do comportamento humano, de questões de neurociência, como você falou, né, de técnicas de coaching, e muitos profissionais, né, falam da prosperidade. O que leva a pessoa a prosperar? Então, a pessoa que tem uma marra, está sabendo que está fazendo alguma coisa errada, ela não prospera, tem vida curta. Né? Então, uma hora aquilo vai sair. Então, assim, a questão da prosperidade, ela tem que se. Ela passa ali para uma questão de uma mente tranquila, uma consciência limpa. E é esse o empresário que vai para frente, né? Que ele não tem só. Ele não se preocupa só no lado egoísta dele. Ele olha o entorno, ele se preocupa com o bem-estar dos funcionários, e ele realmente fazer a diferença no ambiente que ele está, né? Na questão da circulação, né, da economia. Então, o empresário em si, ele tem um papel social muito importante. Então, é importante que acompanhe a mentalidade dele também, acompanhe essa prosperidade. Deixa eu só ver aqui, Flávio. A Elisângela falou que passou mensagem no privado. Elisângela, eu não vi a sua mensagem, me desculpa. Depois eu dar uma olhada aí, eu realmente não vi. Se eu não te responder, é porque eu não vi, tá? Luiz Eduardo está falando um tema importante, muito delicado, de fato, é importantíssimo, porque é a realidade, se a gente está falando de micro e pequeno empresário, que normalmente são os empresários que estão iniciando e já vem com muitos preconceitos e muitas preconcepções erradas, como o Flávio comentou ali, né? Às vezes um senso comum errado, né? Então, normalmente são esses empresários que passam nessa situação de utilizar laranja, enfim. E aí, por isso que é muito importante, porque a gente tem hoje no Brasil de quase 22 milhões de CNPJs ativos, cerca de 90% deles com empresas enquadradas no Simples Nacional, micro e pequenos empresários, não enquadrados, mas considerados pelo faturamento como micro e pequenos empresários. Então, realmente é um problema real, né? É um problema aí que pega a maior parte da realidade empresarial do Brasil, né? Deixa eu ver aqui.
O Coen está perguntando o melhor momento para especialização tributária diante da reforma. Agora ou depois? Agora e depois, né, Coen? Agora, a partir de agora, você vai... Olha, tributarista não para de se especializar, né? Não é assim, o estudo é constante. Então, você tem que saber agora, vai ter que saber depois. Não adianta, a gente não para de estudar. Deixa eu ver se tem mais alguma... Deixa eu só passar aqui. Luiz Eduardo está falando que a questão, né, de ter muita má gestão acaba travancando todas as operações comerciais do empresário, isso de fato, né, de fato. Gesiel está falando que a dívida passa para o sócio, passa, né? A gente viu ali, acho que como deixou bem claro que passa, sim, a dívida. Que mais aqui, gente? Deixa eu ver o que mais temos aqui de comentários. Olha lá, o Zé está falando, doutor Flávio, um dos melhores tributaristas do interior de São Paulo. Olha, que honra e que orgulho, né? Para mim, como aí, sendo uma das professoras do Flávio, fico muito feliz também, Flávio. Deixa eu ver. Red Contábil está falando que os bancos são grandes sócios dos empresários. São sócios dos empresários com má gestão, né? Normalmente, porque nem todo empresário depende de banco, ao contrário do fisco. Toda empresa vai precisar obrigatoriamente pagar os seus tributos. Então, o fisco obrigatoriamente sócio entre aspas, né, gente? É força da linguagem aí, mas é porque realmente você precisa, uma boa parcela do teu faturamento vai para o pagamento dos tributos. Agora, se o banco está sendo teu sócio, você tem que investigar por quê, né? Porque daí implica uma má gestão, né? Mas não é uma obrigatoriedade, ao contrário do fisco que ele sobre esse assunto aí, Letícia, sobre esse assunto é mais corriqueiro, né? É muito comum porque o empresário ele não entende sobre o ciclo financeiro do negócio e o ciclo operacional. Ele compra, muitas vezes o fornecedor ele tem que pagar daqui a 20 dias, a 10 dias, no ato. Né? Mas o ciclo financeiro, às vezes, ele parcela para 60, 90, aí cai nisso aí, né? Precisa de cheque especial, precisa de empréstimo, precisa de tudo. Aí, acho que é verdade, esse é um ponto bem importante que você tocou, questão do fluxo de caixa. Nem sempre na hora de negociar com o cliente, ele, não, beleza, primeiro daqui 30, 60, 90 dias, só que ele não pensa que os tributos eles vão incidir normalmente pelo critério de competência, né? Então, uma vez que negociou ali, fechou a negociação, a incidência tributária já vai ocorrer. Nem sempre se respeita esse ciclo de entrada no caixa. Então, realmente, essa é uma questão que tem que... por que as grandes empresas dão né, essas oportunidades de pagar a primeira parcela daqui 90 dias? Porque elas já têm todo esse fluxo financeiro, esse fluxo de caixa muito bem desenhado, muito bem estudado, muito bem organizado. Agora, às vezes, o pequeno empresário vê, não, tá bom, parcela a primeira entrada daqui 30 dias e tal, e não pensa que ele vai ter que pagar os tributos, e às vezes não vai ter dinheiro para pagar. Né? Então, é bem importante realmente levar isso em consideração. Luiz Eduardo está falando que dação, né, dação em pagamento pode ser importante, sim, dação em pagamento com bens imóveis, até hoje a gente tem nessa possibilidade regulamentada para os tributos federais em determinadas situações aí, inclusive existe um mercado paralelo, né, em relação à dação em pagamento, que talvez a gente possa falar numa outra oportunidade aí, mas assim, existem diversos instrumentos. Se a gente for falar de ferramentas do direito da tributação, a gente tem várias ferramentas aí para poder organizar a vida do empresário. Mas, Flávio, falta 1 minuto e 37 segundos para acabar a live. Então, o pessoal que tiver interesse aí em continuar esse debate, o Flávio fica à disposição no meu direct. Mas, Flávio, suas considerações finais aí para a gente poder encerrar nossa live. Considerações finais, muito obrigado por ter me chamado para a live. Fiquei muito feliz por ser convidado. Era para ser semana passada, né? Mas não deu certo. Questões pais, mas muito obrigado mesmo. E enfatizo sempre, se tem algum empresário ou algum advogado assistindo na live, não estude só direito, estude muito negócios. Se você não entender de negócios e for para o mundo tributário, você está ferrado. Exatamente. Por isso que nós somos tributaristas de inteligência de negócio. A gente tem que primeiro entender
os negócios do cliente, as ferramentas que a gente pode aliar esse negócio. Mas, gente, muito obrigada aí pela participação de todos, tá? O pessoal colocou temas aqui que são temas de outras lives, né? Então, eu vou anotando aqui temas para trazer aí em outras lives com vocês. Flávio, de novo, muito obrigada pela tua participação. Semana que vem estaremos juntos aí, 3 dias juntos no Master. E mais pra frente vamos falar de outros temas aqui, tá bom? Excelente resto de semana, terça-feira e resto de semana. Estamos juntos, pessoal. Estamos juntos até sexta no nosso live de podcast aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente.